é a Sâmia do Spoilericia e esse é o vídeo de apresentação do projeto 1001 Livros para Ler Antes de Morrer. Esse projeto foi retirado do livro de mesmo nome, escrito pelo Peter Boxall. Acho que é assim que pronuncia o nome dele. Eu fiz uma lista com base em todos os livros que tem e vou deixar o link para essa lista aqui embaixo para quem quiser fazer o download e acompanhar esse projeto, ver quais livros já leu, quais livros não leu. E, enfim, durante o mês de janeiro eu já consegui ler 2 livros desse projeto. Eles são O Guia dos Mochileiros das Galáxias, que foi bem interessante porque foi meu primeiro contato com ficção científica, não é um tipo de leitura que eu gosto de acompanhar, que eu tenha muito prazer, e por incrível que pareça eu achei bem prazerosa a leitura, porque tem uma carga de humor que eu gostei bastante. E é um humor meio cômico que faz junto uma crítica social. Então, no final, é um livro que não é uma simples ficção científica. Por isso que eu achei interessante. E eu vou fazer uma vídeo resenha para falar mais detalhes sobre as cenas que eu achei interessante, o que eu gostei, enfim. Outro livro que eu consegui ler também nesse mês de janeiro foi O Iluminado do Stephen King. É o único livro do Stephen King que está nessa lista e também é um dos mais conhecidos. O Iluminado foi uma das primeiras obras do Stephen King que virou já um clássico do horror. Os outros livros que eu li dele foca mais na questão do terror psicológico, mas esse, o foco tá no ar sobrenatural, na criança que tem um dom. Eu gostei bastante da experiência de ler esse livro e eu espero conseguir ler outros livros do mestre. Bem, agora eu vou falar dos outros livros que eu tenho, mas ainda não li. Entre eles está o do Essa de Queiroz, A Ilustre Casa de Ramírez. A Ilustre Casa de Ramírez, se eu não me engano, já é um dos mais famosos dele. Só perde por Os Maias, O Prêmio Basílio, O Crime do Padre Amaro, que são mais conhecidos. Eu já li alguma coisa do Essa de Queiroz, mas não foi os clássicos dele. Foi um que não tem tanta crítica, porque o foco do Essa de Queiroz, quando ele escreve com relação ao realismo, naturalismo, é uma crítica ou para a Igreja Católica ou para as instituições em si, por exemplo, a família, como relações incestuosas, tudo isso. Então, o livro que eu li não tinha muita crítica. Eu nem lembro qual era, porque não foi muito impactante para mim. Outro livro que eu tenho, mas também não li, é o Otelo, do William Shakespeare. Do William Shakespeare tem 2 livros nessa lista, Hamlet e o Otelo, se eu não me engano. Eu sei que o Otelo e o Hamlet têm alguma conexão, eu não sei qual, eu não sei a relevância dessa conexão, e eu não sei qual ordem é melhor para eu ler esses 2 livros. Eu vou ter que fazer uma pesquisa melhor para descobrir isso, mas eu já queria começar lendo Otelo, então eu vou tentar pesquisar durante essa semana para começar a já ler o Otelo durante essa semana. O outro livro que eu tenho é do Victor Hugo, é O Corcunda de Notre Dame, que é a versão de bolso, e é muito famoso, muitas vezes mais por causa da animação feita pela Disney do que pelo livro em si. A animação é muito fofa, linda, eu gosto muito, mas muita gente fala que não tem nada a ver a animação com o livro do Victor Hugo. O Victor Hugo tem uma linguagem muito cativante, mas ainda assim é um livro muito menos romanceado do que a animação da Disney, como é de se esperar, obviamente. Além disso, tenho também o do Mário de Andrade, o Macunaíma, que eu não tenho muita informação, eu lembro vagamente da minha época de escola, ouvi falar dele, mas eu não tenho muita informação, então eu não posso falar nada agora. Outro livro que está aqui nessa lista para eu ler é Os Lusíadas, é um clássico da literatura portuguesa e está relacionado com aquela viagem épica de descoberta dos portugueses, de enaltecimento da população portuguesa. Lírico, é lindo. Eu lembro de ler alguns trechos durante minha época de vestibular para estudar, mas eu nunca li nada tão completo. E eu acho que para eu acompanhar da melhor forma possível esse livro, eu vou precisar de algumas leituras de apoio, porque senão eu não vou captar toda a essência desse livro. Além disso, eu tenho o do Alexandre Dumas, O Conde de Monte Cristo, na versão de bolso também. Mas mesmo na versão de bolso, ele tem páginas finas,
As letras são bem pequenas e tem mais de 1000 páginas. Então vai ser uma leitura demorada, que provavelmente eu vou fazer um projeto de leitura para não atrapalhar as outras leituras. Então, quando for mais para o final desse semestre, eu vou pensar em como eu vou dividir essa leitura. E aí, quem quiser me acompanhar nessa leitura, tiver o livro, a gente combina certinho o cronograma de como vai ser. Eu tenho o livro do Raul Pompeia, O Ateneu, que foi um impacto para a época, foi bem chocante para a época, porque fala de um colégio interno em que tem relações de homossexualidade. E, pelo que parece, é meio que baseado em fatos reais, é meio autobiográfico. Eu não lembro muita coisa, mas eu lembro que foi bem chocante para a época esse livro. Como todos dessa época, é meio naturalismo, realismo. Outro que eu tenho é o Apanhador no Campo de Centeio, que é lindo, todo mundo conhece, todo mundo já ouviu falar pelo menos o nome. Eu não tenho muito conhecimento sobre a história em si, mas o nome eu já ouvi falar muito, muito. E é um dos primeiros que eu quero ler, porque eu acho que a linguagem dele em relação aos outros talvez seja um pouco mais fácil, mas eu não tenho nem ideia. Se alguém soubesse se é mais fácil mesmo, me avise, por favor. Aqui também tem A Máquina do Tempo, que é um livro também de ficção científica sobre viagem no tempo. E do mesmo autor, de A Máquina do Tempo, eu acho que também tem outros livros, que, se eu não me engano, é Guerra Entre Mundos, mas eu não tenho certeza. E eu nunca li nada desse autor. Pretendo ler também assim que possível, porque o livro é bem curtinho. Eu acho que dá para ler bem rapidinho. Outro livro que também está nessa lista é o do Humberto Eco, O Nome da Rosa. Esse livro tem o filme, e o filme eu já assisti, adorei, porque tem a questão meio Sherlock Holmes. Vai ter então 2 padres que vão investigar um assassinato em um mosteiro, sei lá, num convento, alguma coisa do tipo, eu não lembro detalhes. E é mesmo uma relação meio Sherlock Holmes e Watson entre os 2 personagens principais. Só que é com padres na Idade Média. Então vai diferir algumas coisas. Outro livro que eu tenho é o Madame Bovary, que também foi muito chocante para a época, principalmente por ser sobre uma mulher que comete adultério, que demonstra ter paixões carnais, coisa que para a época era vista como totalmente errado. A mulher tinha que ser do lar, certinha, sem nenhum pensamento que desvirtue ela. Então foi chocante, eu acho que eu vou gostar de ver essa visão diferente de uma mulher de outra época. E então temos o último, que é o Victor Hugo, também Os Miseráveis. É enorme, também pretendo fazer um projeto de leitura, e após esse projeto de leitura, eu quero assistir o musical, porque eu adoro musical, é um dos meus gêneros de filme preferido, e eu ainda não assisti porque eu queria ler o livro primeiro. Aí eu consegui comprar o livro e não comecei a ler, mas quando eu terminar de ler, eu vou assistir. Bem, gente, é basicamente esses livros que eu tenho até agora. Eu já li alguns livros durante a época do colégio, mas eu não lembro muito. Alguns eu não tinha nem maturidade para absorver tudo que estava passando. Então eu pretendo reler mais pra frente, mas primeiro eu vou ler esses. É isso. Se quiser comentar algum livro que já leu, qual acha mais legal, qual achou ruim, se quiser comentar livros de apoio para qualquer uma dessas leituras, é só comentar aqui embaixo, por favor. E se quiser se inscrever no meu canal para acompanhar esse projeto, sinta-se à vontade. É isso, gente. Muito obrigada.